Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Me chamo Victoria Bernardes, sou estudante de odontologia do 7º período e eu, como veterana hoje, irei contar para vocês 5 dicas de estudo que vêm me ajudando muito na faculdade. Se você gostar desse vídeo, já deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. É isso, vamos lá? Gente, a primeira dica para você melhorar os seus estudos é organizar a sua rotina, né? Então, eu já vou começar aqui mostrando a minha agenda. Todo semestre eu tenho uma agenda, eu compro uma agenda e nela eu anoto, por exemplo, o que eu tive no dia. Ah, hoje eu tive aula de cirurgia, então eu tive o conteúdo de técnicas cirúrgicas, daí eu anoto. Para que isso? Para eu saber que eu tenho que estudar esse conteúdo, né? Para eu ter uma organização dos conteúdos que eu preciso estudar. Eu também organizo o que eu preciso fazer no dia. Ah, então hoje, sexta-feira, eu preciso estudar ortodontia, mas oclusões. Ah, eu preciso também, sei lá, fazer uma atividade online. Eu preciso estudar cirurgia. Então você anota nessa sua agenda o que você precisa fazer no dia, né? Então, por exemplo, na quinta-feira, você já vai pegar e vai anotar o que você vai fazer amanhã, no outro dia, que você vai fazer na sexta. Então, você já anota tudo que você precisa fazer, porque você vai dormir já com aquilo organizado na sua cabeça. Então, você não perde tempo procurando conteúdo, vendo o que falta estudar, o que você já estudou, o que você não estudou. Com essa organização fica muito mais fácil, gente, fica muito mais fácil. E o que eu faço também? Vocês viram aqui, né, que as coisas estão grifadas, né? Ó, vocês conseguem ver aí que tá tudo grifadinho. Após, né, eu estudar esse conteúdo, fazer essa tarefa, eu grifo para eu saber que eu já terminei. E também não se cobre, galera, se você não conseguir finalizar tudo, tá? Coloque tarefas e metas que você sabe que você vai conseguir cumprir no dia. Não vai exagerar, colocar 1000 coisas para você estudar, sendo que você sabe que não vai dar, né? Porque chega um momento também que a nossa cabeça para. Então a gente também precisa descansar. Mas essa dica, galera, é muito boa, me ajuda muito. Me ajuda também a ter um controle, igual eu falei, a ter um controle das matérias que eu já estudei e das matérias que eu ainda não estudei. Então, é uma ótima dica. Gente, a segunda dica que eu posso dar para vocês é para vocês fazerem anotações durante a aula, né? Por quê? Porque às vezes depois, quando você for estudar em casa, você já não vai lembrar o que é o conceito de alguma palavra, né, que estava no slide, que está no livro. Então anota, galera. Quando a gente escreve, a gente anota, né, a gente grava melhor a informação. Então é um jeito de assimilar também a informação no seu cérebro, é anotando, é escrevendo. Isso é uma coisa que me ajuda muito, escrever, né? Ajuda muito a eu conseguir lembrar, porque assim, eu sei que muitas pessoas têm memória fotográfica. Então, quando eu anoto, quando eu, sei lá, faço um esquema, faço um desenho, isso me ajuda muito a lembrar depois. Faça anotações durante as aulas, tá? Tenta anotar com as suas palavras a explicação do professor. Então, o professor explicou um conceito, explicou algo. Após ele explicar, anote durante a aula com as suas palavras, porque quando você for chegar em casa, for ler o livro, você já vai ter, né, aquela explicação anotada com as suas palavras. Então, vai ficar bem mais fácil para você estudar depois. Gente, a terceira dica que eu posso dar para vocês é a técnica de estudo de forma ativa. Então, não adianta você passar horas e horas somente lendo um livro e achar que você vai conseguir fixar aquilo, né?
Os estudos mostram que o nosso cérebro, ele não absorve tanta informação quando a gente estuda de forma, né, vamos dizer assim, inativa, sem gastar muita energia, vamos dizer assim, sem fazer muito esforço. O que que é isso, né? É quando a gente senta numa cadeira e fica assistindo uma aula, né? Você tá só ali recebendo informações, mas você não está trabalhando essas informações de forma ativa, né? Então, o seu cérebro, ele vai guardar essas informações menos do que se você estudasse ativamente. Então, essa é uma dica que eu dou. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, por exemplo, um conceito no livro, e aí depois eu tento explicar. Então, é assim mesmo, gente. Explica pro espelho, explica pra parede, finge que você tá dando uma aula. Por que que vocês acham que os professores sabem tanto conteúdo? Porque eles explicam aquele conteúdo várias vezes, né? Então, assim, esse método ativo, ele ajuda muito. Então, tenta entender o conteúdo lendo, né, vendo a aula, relendo suas anotações. Depois, tente explicar, né, falando mesmo no seu quarto sozinho, ou então explicar para alguém. Também outra forma ativa que você pode estudar, né, é anotando, escrevendo. Isso é uma forma ativa. Por isso que eu dei aquela dica, né, de fazer anotações durante a aula, porque aí você não vai estar, né, apenas escutando. Você vai estar escutando, vendo e você vai estar também escrevendo, né, ativamente. O que eu posso falar para vocês é isso. Tente entender o conteúdo primeiro, lendo suas anotações, lendo os slides, vendo aulas, assistindo aulas, lendo o livro e depois, após a leitura, tente explicar para você mesmo aquilo que você leu. Porque aí você vai conseguir, né, entender melhor o conteúdo e também vai entrar melhor no seu cérebro, você não vai esquecer. E também anotando, galera. Você tem que sempre tentar testar, né? Eu digo assim, você tem que testar as várias técnicas de estudo e ver qual que você se adequa mais, né? Porque assim, eu tô passando aqui várias técnicas, mas às vezes vai ter alguma que não vai servir para você. Fazendo testes, pegando essas dicas, fazendo testes, e aí você vai conseguir entender qual é o seu jeito de estudo, né? Então eu tô falando aqui para vocês e vou contar o que para mim funciona, né? Mas talvez para você funcione de outro jeito. Então é muito individual isso. São técnicas que funcionam, mas aí você vai descobrir qual é a melhor técnica para você. E a quarta dica que eu vou trazer para vocês, que também está relacionado com a técnica ativa, né, é o estudo em grupo. Então vocês viram no vídeo passado que eu postei aqui no canal, e quem não viu já vai lá conferir, eu vou deixar um card aqui em cima. Que eu fiquei um dia na faculdade para fazer esse estudo em grupo com os meus colegas. Então a gente ia ter uma prova de cefalometria, que é um conteúdo bem difícil. E aí a gente ficou para estudar em grupo. E foi muito bom, né? Porque um vai ajudando o outro. E aí acaba que você vai aplicar essa técnica de estudo ativa, porque você vai explicar para o seu colega. Isso é muito legal. Você aprende muito. E também você vai ter a ajuda dos seus colegas caso você tenha alguma dúvida. Então isso é muito bom, né? Porque ao mesmo tempo que você vai estar tirando suas dúvidas com seus colegas, você também pode estar ensinando eles alguma parte do conteúdo que eles não entenderam e você entendeu. Gente, a quinta dica é uma dica que assim funciona muito comigo. Eu sei que funciona com muita gente, então vale muito a pena você testar. Que é estudar por resumos. Então eu sei que tem gente que faz faculdade e trabalha, né, em outros períodos. Então não tem tempo de ler os livros, né? São conteúdos muito grandes. E resumos, galera, ajudam muito. E outra coisa, né, que antigamente isso acontecia muito comigo. Às vezes eu ia estudar e eu não sabia por onde começar.
né? Eu não sabia se eu estudava pelo livro, se eu estudava pelo slide do professor, se eu estudava pelas minhas anotações. Então eu não sabia. Desse jeito, perdida assim, eu acabava perdendo horas de estudo porque eu começava pelo livro, daí eu não conseguia entender, aí eu ia para o slide, aí depois eu ia para as minhas anotações. Então você perde muito tempo de estudo. E seu estudo não é objetivo, né? Então o resumo, ele ajuda nisso. E você pode fazer os seus resumos também. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois com algumas dicas de como fazer resumos. E aí, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Gente, e agora eu vou contar um pouco para vocês, né? Qual é a melhor técnica, como que eu estudo, como que dá certo para mim. Então, no início, quando eu entrei na faculdade, na verdade, sim, desde a escola, eu sempre gostei de estudar por resumos, né? Então, eu sempre lia o conteúdo e aí depois eu fazia, confeccionava o meu resumo. E aí eu fui liberando esses resumos para alguns colegas, né, para eles estudarem. E eles foram gostando muito, né? E aí eles até falaram: "Ah, por que que você não vende? Seus resumos são muito bons". Então, como eu sempre gostei de estudar com resumos, então eu já fazia os resumos para eu estudar, acabei, né, profissionalizando um pouco assim o design dos resumos, fazendo uma edição melhor e acabei vendendo, né? E todo mundo que compra, que estuda, gosta bastante. Então eu quero mostrar para vocês porque pode ser algo que vá ajudar vocês no estudo. E aqui você consegue ver como que é a minha forma de estudo, né? Pego o meu resumo, imprimo, tá? Aqui eu imprimi em preto e branco, mas eu vou deixar aqui na tela o exemplo de alguns resumos para vocês verem como que são os meus resumos. Eu faço eles baseados nas literaturas de referências, são literaturas que são indicadas pela maioria dos professores. E aí eu faço baseada nessas literaturas, baseado nas minhas anotações durante as aulas, certo? E o que os meus professores passam. Eu confecciono esses resumos e aí na hora de estudar, ó, vou mostrar aqui para vocês, eu vou grifando. Eu vou lendo, grifando as partes mais importantes e já vou anotando, escrevendo, né? Porque isso me ajuda muito a fazer com que eu lembre desse conteúdo depois, né? Quando eu faço isso, vou grifando e anotando, isso me ajuda muito. E aí depois, no finalzão, eu dou uma aula e também faço outro resumo. Eu faço um resumo do resumo, né? Então eu pego, dou uma aula, vou anotando só os tópicos, tá vendo? E é dessa forma que eu estudo. Isso vem me ajudando muito. Eu vou falar pra vocês, gente, tão legal você ver o seu processo de crescimento, sabe? Eu sei que você já ouviu alguma vez algum professor seu falar que, né, os estudos, o aprendizado é um gráfico, certo? Que vai subindo, que você não consegue absorver tudo de uma vez, né? Então é uma curva crescente. E realmente é assim. Quando você chega assim nos períodos, né, mais avançados, como por exemplo, estou no sétimo período, é tão legal na clínica você ver sua evolução, sabe? É muito legal você reconhecer esse processo, né? Então você vê que você tá conseguindo absorver o conteúdo, isso é muito legal. E esses resumos têm me ajudado muito. Então, se você quiser adquirir esses resumos, né, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Você acessa aí o meu Instagram, entra no meu Instagram, já me segue lá também. E aí você entra aí no meu Instagram, manda uma mensagem lá no direct que eu vou, caso você queira, né, comprar, que eu posso te vender os meus resumos, tá, gente? Se você também quiser tirar alguma dúvida, quiser saber mais, pode mandar mensagem lá, tá bom? E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado.
Eu quero que vocês usem essas técnicas, testem essas técnicas. Espero de coração que ajude. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!